presidente Jair Bolsonaro, em live transmitida por suas redes sociais, relatou que a motociata que fez em Joinville foi simplesmente inacreditável pela concentração de pessoas e motos que participaram da manifestação. Bolsonaro comentou as manifestações ocorridas nas últimas semanas e disse: já que se fala que eleições é voto na urna e também povo na rua, o povo foi para a rua. Bolsonaro apontou que a movimentação de pessoas indica uma vitória no primeiro turno, comparando: tenho a minha visão também, já participei de muitas eleições. Eu nunca vi tanta gente na rua em eleição nenhuma no passado. Pessoas mais velhas do que eu falam que também nunca viram nada parecido. Que Deus nos ajude, que corra tudo bem amanhã, que tudo funcione. O presidente mencionou uma carta aberta divulgada pela ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, lembrando que ela está presa sob a acusação de atos antidemocráticos. Bolsonaro lembrou que já ofereceu asilo à ex-presidente, mas ainda não foi possível trazê-la ao Brasil. O presidente citou trechos da carta aberta de Jeanine Áñez, que menciona que sem justiça não há democracia, e diz: Deus salve o Brasil da ideologia do ódio que tenta dominar a América Latina. Bolsonaro ironizou ainda a manifestação a favor de Lula em São Paulo, que reuniu pouquíssima gente, e disse: essas eleições aqui, a gente fica olhando o Datafolha. Falam tanto em combate a fake news, esses que desmonetizam páginas de certas pessoas, prendem outras pessoas, nunca vi se preocuparem com o Datafolha. O presidente acrescentou: o cara não é bem recebido em lugar nenhum do Brasil. Eu fui recebido como popstar em Garanhuns. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Isso aqui daria aproximadamente 50 minutos. Durou por volta de 2 horas. O número de pessoas na rua é simplesmente inacreditável. Por mais ou menos o percurso total, uns 25, 30 quilômetros, tá? Demorou 2 horas. Minha moto quase o tempo todo na primeira marcha, por vezes parando, e o povo todo nos saudando nas ruas. Muito obrigado. Não é apenas Joinville, né? Agora com toda certeza muita gente de Santa Catarina, e ali começou a pintar gente também do sul do Paraná, do Rio Grande do Sul. Uma coisa inacreditável o que aconteceu hoje em Santa Catarina. Muito obrigado a todos os catarinenses que participaram desse evento. E parece que a cidade toda foi para a rua, não tinha como ter gente em casa pelo que aconteceu. Eu tenho botado nas minhas... Eu tenho operado a minha rede de zap, né? São poucas pessoas, são 300 aproximadamente, que ajudam a divulgar. E também nas nossas mídias sociais,
deve estar divulgando também essas imagens. Inacreditável o que aconteceu em Santa Catarina hoje. O carinho que o povo tem para a gente, a consideração, o calor. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço a Deus poder corresponder com tudo aquilo que vocês demonstraram hoje nas ruas. E a gente vê, né? Não hoje apenas, mas o que aconteceu ao longo não só desses 45 dias de campanha, né, que eu fiz umas 20 viagens aproximadamente, para todas as regiões do Brasil. A aceitação é excepcional em qualquer lugar. No Nordeste, por exemplo, o pessoal fala tanto, é reduto da esquerda. É lógico, a esquerda ainda tem presença lá. Mas algo inacreditável também, o nosso Nordeste. Região Norte sempre com a gente, Centro-Oeste, região do Agro. O Sudeste, hoje em São Paulo, semana passada tivemos em Campinas, entre outras cidades. Tivemos também no Rio Grande do Sul. Então, o sentimento que a gente tem, porque já que se fala que eleições voto na urna, sim, mas para isso tem que ter povo na rua. Nós colocamos o povo nas ruas. Nem digo nós colocamos, o povo foi espontaneamente para a rua demonstrar esse carinho para com nós. Então, a gente não consegue ver outra coisa a não ser as eleições serem decididas amanhã. E com uma margem superou a 60%. Estou sendo até, com todo respeito, né? Todo candidato disse que já ganhou, já levou. Eu nunca fiz nada puxando a brasa para a minha sardinha. Mas não é só pessoas que estão do meu lado. Eu tenho a minha visão também, que eu já participei de muitas eleições pelo Brasil. Eu nunca vi tanta gente na rua em eleição nenhuma no passado. Nenhuma. Eu entrei na política em 1988. Olha que tem bastante tempo, né? Eu nunca vi isso nas ruas, né? E pessoas mais chegadas, mais velhas do que eu, falam, no meu tempo também eu nunca vi nada parecido. Então, Deus nos ajude, que corra tudo bem amanhã, que tudo funcione. Curiosidade apenas, né? Algumas coisas acontecem. Eu vou falar aqui de uma carta aberta da senhora Jeanine Áñez. Quem é essa senhora Jeanine Áñez? É uma ex-presidente da Bolívia, que está presa, pegou 10 anos de cadeia, não foi por corrupção, tá? Foi pega por, segundo as autoridades do Judiciário da Bolívia, por praticar atos antidemocráticos, certo? Atos antidemocráticos. E as autoridades da Bolívia deram aí 10 anos de cadeia nela. E eu tive uma vez contato com ela, acompanhei tudo em consulado, interferi, busquei uma maneira de ver se conseguia trazê-la para cá, né? Dar asilo para ela aqui, por enquanto zero. No Brasil não é novidade, o ministro da Defesa da Bolívia também foi condenado a 10 anos, mas ele veio para o Brasil, eu estou garantindo a presença dele aqui. Enquanto eu for presidente, ele não sai do Brasil. É a mesma coisa também o chefe da Guarda Nacional da Bolívia. E muitas outras pessoas também fugiram de lá. Há pouco tempo, o Evo Morales, da turma do Fórum de São Paulo, né, deu um problema político lá e fugiu. Foi lá para a Argentina. Assumiu no lugar dele a Jeanine Áñez, naquela sequência, né? Bem, depois voltou, mudou o regime novamente, voltou grande parte da turma do Evo Morales, e a Jeanine estava lá tranquila, de repente pegou uma prisão preventiva e um ano depois foi condenada a 10 anos de cadeia. Repito a acusação, atos antidemocráticos. Não vamos discutir esse assunto aqui. Então a carta dela, aqui, é a carta bem curtinha, né? Diz a Jeanine Áñez na sua carta agora, desses dias: sem justiça não há democracia. Agradeço ao presidente Bolsonaro pela solidariedade e pelos conceitos justos que expressou em relação à minha situação como ex-presidente da Bolívia, inclusive oferecendo asilo político, que não me deram a possibilidade de aceitar. E termina a senhora Jeanine: Deus salve o Brasil da ideologia do ódio que tenta dominar a América Latina. Ela foi presa no dia 13 de março de 21 e agora foi condenada a 10 anos de cadeia. Vamos lá, rapidamente. Eu quero agradecer ao Neymar aí pelo vídeo, né, de apoio à nossa
a nossa candidatura. E está aqui na Revista Oeste que o vídeo dele já alcançou 46 milhões de visualizações. Muitas outras pessoas têm se manifestado favorável à nossa eleição. Como, por exemplo, o Felipe Melo, que estava no Palmeiras e agora está no Fluminense. Me ajuda aí, pessoal. O Gustavo Lima, com a bandeira. Quem mais? Ajuda aí. Rivaldo. O Rivaldo. Daniel. O jogador Renato. Jogador não. Técnico Renato do Grêmio. Aldo. O lutador Aldo. Daniel Alves. O jogador Daniel Alves. Tá? E muitas pessoas manifestando ali apoio à nossa candidatura. Muito obrigado a todos eles. Jogo rápido. A taxa de desemprego atingiu o percentual abaixo de 9 no Brasil. Está indo muito bem na economia do Brasil. Está aqui uma matéria aqui do Metrópolis, não vou discutir aqui na imprensa, né? E é verdade isso aqui, né? É debate na Globo. Por que o chefão da TV acompanha o Lula o tempo todo? O Lula ficou sendo acompanhado pela cúpula da Rede Globo, lá antes do debate. E ele foi o último a sentar-se, né, à cadeira para começar o debate. Sempre acompanhado pelos chefões da TV Globo. Talvez negociando alguma coisa, né? Fique tranquila, Rede Globo. Tem a renovação da concessão de vocês na terça-feira. Se tiver tudo kit, sem problema nenhum, assina a renovação. Agora, se tiver algo devendo alguma coisa, eu não posso contrariar a lei, tá? E vou indeferir. Daí vocês vão negociar esse indeferimento, se houver, deixar bem claro, se houver, né, se tiver algo que realmente que justifique o indeferimento, vocês vão negociar com o Parlamento Brasileiro. Quem dá a última palavra sobre a concessão de televisão é o Parlamento Brasileiro. Se agora há pouco, antagonista, né? Eu li a matéria, não vou entrar em detalhes. Exclusivo. Em interceptação da Polícia Federal, Marcola declara voto em Lula. Não podia ser diferente, aí não é novidade, né? E daí, entre aspas, na interceptação telefônica, entre aspas, Marcola dizendo: é melhor, mesmo sendo um pilantra. Então, o Marcola é uma pessoa sincera, né? Pelo que eu estou vendo aí. E tem mais coisa lá que eu não vou polemizar aqui, para salvar o antagonista. E me falaram que tem o áudio de um grampo telefônico da esposa do Marcola. Deixou claro a vocês, como é que nós demos um golpe aí na questão do crime organizado no Brasil. Nós assumimos, no início do governo, transferimos o Marcola de São Paulo para um presídio federal, ou seja, ele não dava as cartas mais em São Paulo, então foi para fora. Então, assim fizemos com outros presos também, que deu uma tranquilidade. Você pode ver que reduziu a violência no Brasil. A minha política das armas também colaborou para diminuir a violência no Brasil. Registramos no ano passado o menor índice histórico desde quando começou a fazer esse levantamento. Se tivesse aumentado, ia ocupar o quê? Os decretos das armas. E aconteceu exatamente o contrário, tá? Tem um vídeo rodando aí sobre a Argentina, que o Lula está passando pano agora, né? Tá cara meio virada lá pro presidente da Argentina. Que a população, em poucos meses de governo Fernandes, com a vice Cristina Kirchner, né? 40% da população entrou na linha da pobreza. É a economia que não funciona. E lá o pessoal levou também com muita propriedade, né? Fica em casa, a economia te vê depois. Foi um país que fechou muito também. E as consequências estão aí. É a ideologia, é um Estado cada vez mais forte, né? Perante aqueles que produzem no Brasil, cada vez mais são sufocados, cada vez mais são regulados. As consequências estão aí. A economia vai pro espaço, né? E agora a gente vê. Agora, nesse vídeo que está rodando, de 1 minuto e meio, em dado momento, bota eu discursando, né? Falando, e foi mais uma vez que eu falei,
sobre as primárias argentinas, né? Porque antes das eleições tem as ditas primárias. E pelas primárias apontavam já a vitória do candidato de esquerda, da turma do Folha de São Paulo, é o Fernandes Cristina Kirchner. E eu falei, há 2 anos e pouco atrás, que a Argentina entraria na rota da Venezuela. E o que aconteceu? Entrou. Não precisa ter bola de cristal, o que precisa é ter coragem para falar. Que geralmente todo mundo, né, fica quietinho. E aqui no Brasil, a gente vê o Datafolha dando 51% por lá. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Hoje parece que teve São Paulo, juntou 1.000 pessoas. Em qualquer lugar que a gente vá no Brasil, qualquer lugar. Mesmo um município que tenha 5.000 habitantes, bota 1.000 na rua, no mínimo, eles vão para a rua voluntariamente nos ver. Então essas eleições aqui, realmente, a gente fica olhando, né? O Datafolha, falam tanto em combate a fake news, nunca ninguém desses que combate os fake news, que desmonetizam páginas de certas pessoas, que prendem outras, né? Se preocupar com o Datafolha, falando barbaridade por aí. Porque quem tem 51% da intenção de votos, logicamente que não é uniforme no Brasil, né? Se é 51%, se é o Lula, ele tem 70% no Nordeste. Teria 30% no Sudeste. Mais ou menos assim, para dar os 51%. O cara não vai ter recebido em lugar nenhum do Brasil, nem no Nordeste. Eu fui recebido como um popstar em Garanhuns, tá, junto lá com o Gilson Machado, o Anderson. Tudo bem. Vamos em frente aí. Mais uma matéria de hoje, agora é do estado de São Paulo. E a grande mídia tem que se preocupar, pessoal. É aquele cara que o navio está lá em alto mar e o cara fica com a picareta lá fazendo buraco no caso do navio para fazer raiva, né? Para alguém do navio. Ele vai para o fundo também. Agora aqui, o estado de São Paulo de hoje, 1º de outubro. Lula retomou defesa da regulação da mídia em acenos ao PT mais radical. Ou seja, ele vai regular a mídia. Se um dia ele chegar lá, eu acho que não vai chegar, né? Se um dia ele chegar lá, ele vai querer regular a mídia. Como é que esses caras vão impor, né, um regime se não cala a boca da mídia? E não é apenas a mídia escrita que está aqui, não. As mídias sociais também. Vocês lembram que a Gleisi Hoffmann, até há poucos meses atrás, falou que o WhatsApp não poderia funcionar durante as eleições. Ela falou isso, o pessoal deve ter assistido. Então eles têm uma gana, né, de maldade contra a imprensa para poder valer a sua ideia, para poder valer a sua opinião. A mídia, para esses caras, só as do governo. Então, o Estado, parabéns, coisa rara, hein, Estado de São Paulo. No último dia, né, Estadão? Último dia, né? Lula retomou defesa da regulação da mídia em acenos ao PT mais radical.